Hoje é dia de primícias. É um dia especial, um dia que a gente para cultuar um pouco aquele que nos deu o melhor, né? A gente lembra assim, peraí, o que é primícias? São os primeiros frutos. Os primeiros frutos devem ser para honrar a Deus. Isso vinha lá de trás, né? O próprio Moisés escreveu lá o livro de Levíticos, colocou no livro de Êxodo, colocou no livro de Deuteronômio. Ele fez colocações sempre sobre primícias, mostrando que era algo que deveria honrar a Deus. Por isso, nós temos que prestar atenção. Eu coloquei como tema, restituição de promessas. Diga, restituição de promessas. Por quê? Porque o que Deus tem para nós são muitas promessas. E muitas coisas a gente perde pelo caminho. A gente perde e nem percebe qual foi o motivo que nos levou a perdermos as nossas bênçãos. A gente não percebe, porque, fala a verdade, irmãos, a gente acorda de manhã, quando vê já é hora do almoço, quando vê já é depois do almoço, quando vê já é hora da janta, já é hora da janta, já está indo para a escola ou indo para casa, já é hora de dormir, dorme, já está na hora de acordar. E quando a gente vê, passou o ano inteiro, sim ou não? Você olha assim, 2017, parecia um negócio tão longe, né? Quando a gente assistia alguns filmes, falava assim, lá para décadas, lá não sei o que, do ano de 2000, a gente falava, nossa, hoje nós estamos falando de 2018. E aí nós começamos a perceber que esse cotidiano de luta, de garra, de correria, a gente entra, participa, alguns se viciam em coisas, outros em situações, e vai passando, e ele não percebe. Você já reparou que às vezes você fala assim, nossa, eu vi esse bebê, ele era tão pequenininho, agora já é um homem, já é uma mulher. Passou. Aquele segundo que passa, ele não volta mais. Agora mesmo nós estamos aqui falando, e alguns segundos estão passando. Esses daí, você pode trabalhar com os novos, mas esse você não trabalha mais, porque ele vem vindo, vai atropelando, e nós vamos perdendo coisas, e nem percebemos qual o motivo de eu não alcançar os meus objetivos, qual o motivo de eu não conseguir tomar posse daquilo que é promessa de Deus. Eu acredito que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, e se Ele é fiel para cumprir, e não está acontecendo, é porque alguma coisa não está certa, alguma coisa está faltando, e muitas vezes eu não presto atenção, que Deus, Ele não falta, ou seja, Ele não se engana, Ele não deixa de realizar, mas eu muitas vezes deixo de pegar, deixo de absorver, deixo de assumir a minha posição, e isso tem roubado as pessoas. Então é muito importante, eu preciso entender que eu tenho que ser restituído em minhas promessas, naquilo que Deus já falou. Alguém tem promessa de Deus que ainda não aconteceu? Você viu que a irmãzinha aqui no testemunho dela, ela provocou, ela sabia que trabalhar é uma promessa de Deus ou não? Sim. Ele diz que nós comeremos do suor do nosso rosto, quer dizer que tem que ter trabalho. Eu não vou comer do suor do meu rosto porque eu estou malhando, eu preciso trabalhar. Então, se é promessa de Deus que tem que ter trabalho, quando falta trabalho, tem alguma coisa errada. Se falta trabalho para nós precisamos aprender a provocar. A irmã provocou. Ah é? Não tem trabalho? Não. Tá bom, então eu vou fazer aqui um propósito. Entrou no propósito, colocou ali uma palavra de propósito com Deus, e o Senhor fez o quê? Restituiu ela com emprego. O outro irmão foi usado profeta, o profeta falou, e de repente ele recebeu, e um mês e 10 dias depois ele estava com a bênção dele. Mas uma coisa que a gente repara que eles falaram, ser dizimista, ser primiciante e ser ofertante. E aí você fala assim, mas o que é isso? Isso chama-se provocar a manifestação de Deus. Por quê? Porque eu entro dentro dos seus princípios. Diga princípios. Quando Ele deixa algo escrito na Bíblia, claramente para nós, são princípios. E quando eu ouço, ou enxergo, ou leio esses princípios, automaticamente eles vêm para a minha vida, eles se manifestam na minha vida. Então eu preciso ter isso como uma reação da minha ação, como o resultado da minha provocação. Um dos comportamentos mais ensinados por Deus é o amor.
E dentro do comportamento de amor de Deus, do nosso Deus, está a generosidade. Fala, dentro do amor, tem uma parte que chama generosidade. Não adianta a pessoa dizer eu amo, se ele é mesquinho. Ele não ama. Porque amor é como uma fruta. Você olha para a fruta, você vê lá de repente uma laranja. Quando você olha para ela, você vê só laranja. Mas quando você começa a cortar, você vê que tem uns gominhos, você vê que tem caroço, você vê que tem algumas coisinhas lá, mas fora isso, ela tem água, tem vitamina C e mais algumas coisas. E aí você fala assim, poxa, eu olhei para a laranja, mas eu não enxerguei tudo isso. Mas está lá. O amor é a mesma coisa. Quando você fala de amor, você não adianta falar de amor sem falar de generosidade, sem falar de cuidado, sem falar de você, vamos dizer assim, proteger as pessoas, desejar proteger as pessoas. O amor, ele é algo que contém tudo isso. Então, a generosidade é importante. O dar, o se entregar, o estar disposto a compartilhar o que temos de melhor. Quando alguém ama de verdade, ele ensina, ele orienta, porque ele ama. Ele quer transferir aquilo que ele recebeu. Podemos chamar isso de princípios de Deus. Está dentro da palavra. E veja como em Provérbios se revela este comportamento. Provérbios 11, versículo 24, fala assim: ao que distribui mais, se ele acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então eu vou ler novamente, você repete comigo, tá bom? Ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Aí nós olhamos aqui e vemos o Senhor falando assim: olha, se você souber amar a pessoa, amar ao próximo, se você souber ser fiel na minha palavra, você vai ter coisas melhores. Quando ele fala, a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Aquele que atende também será atendido. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos trarão no vosso regaço. Quando você começa a ver a palavra de Deus, ela começa a mostrar que o amor, ele está ligado a você cuidar das pessoas, a você desejar ver as pessoas bem. E muitas vezes a gente fala, mas e o que tem a ver isso com a igreja? Está sentado numa cadeira? Você tem uma pessoa ministrando a sua vida? Tem um líder cuidando de você na célula? É uma igreja. Então toda vez que você oferta numa igreja, toda vez que você dá lá o seu dízimo, você dá a sua primícia, você está provocando uma resposta de Deus, porque você está amando pessoas que você nem conhece. Você não sabe quem vai entrar por aquela porta amanhã. Você não sabe. É mais fácil quando a gente sabe. Nossa, eu vou trazer um amigo meu aqui que eu quero muito que ele se converta. Vocês podem tratar ele bem? Vocês podem dar aguinha para ele? Vocês podem fazer uma oração por ele? Eu posso trazer ele aqui na frente, você ora? E quando você não sabe quem virá? A tua parte continua sendo a mesma. Esse amor pelas pessoas, para existir local, para tudo acontecer, continua sendo o mesmo. E esse amor, a primeira definição dele está no plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Salvar. Salvar para quê? Para levar o povo para o céu, para tirar o povo das mesmices da terra, para conceber neles a visão agora sobrenatural, as coisas de Deus. Por isso a igreja é importante, porque ela arrebanha, ela fortalece, ela renova, ela estabelece, e ela faz com que essas pessoas que muitas vezes chegam em momentos de aflição, tenham o quê? O respaldo, o apoio, o carinho, o amor, o zelo. Então nisso começa a manifestação de Deus, quando o próprio nosso amigo lá, Moisés, foi fazer essa declaração, foi ensinar em Levíticos, que era para realmente as pessoas
pegarem a sua primeira parte da colheita e trazerem na mão do sacerdote. Por quê? Para que a casa de Deus fosse provida, e mais, para que toda aquela colheita fosse abençoada. Tudo o Senhor trabalha com os dois lados. Você abençoa e você é abençoado. Aquele que atende também será atendido. Essa é a manifestação. Você é fiel e o Senhor é mais fiel do que você. Cada vez que nós entendemos esse mistério, nós recebemos uma porção maior da presença de Deus, de uma restituição maior. Não confiar em si mesmo, mas confiar nas orientações de Deus, sempre nos tornarão grandes nas realizações. Por quê? Porque você pode até ter força, mas o poder dele é absoluto. Você pode falhar, mas Deus jamais vai falhar. Você tem a condição até mesmo de fazer algumas coisas bacanas aqui na terra, mas sempre vai ser limitado, e o nosso Deus nunca vai ser limitado. Por isso é importante que eu entenda que o meu caráter tem que estar debaixo da formação do Senhor. Temos as primícias como um princípio de Deus para a nossa prosperidade e formação do caráter de Deus em nossas vidas. As primícias mostram isso, porque os primeiros frutos, a gente brinca muito com isso, né? Você vai cortar a primeira fatia do bolo e está lá, de repente, a família toda, e fica todo mundo esperando de que é o primeiro pedaço. Eu já vi até briga em família nisso. Porque daí está a namorada, está a mãe, e a mãe acha que é ela, porque ela gerou, a namorada acha que é ela porque ela ama, né? São amores diferentes, mas fica aquela situação, não, dá para ela então. Quando nós percebemos isso, a gente percebe que todos nós merecemos amor, mas sempre vai ter alguém que vai merecer um pouquinho mais, e esse pouquinho mais, quando nós olhamos para Deus, não tem ninguém que possa merecer o que Ele merece. É por isso que as primícias são colocadas como princípios. Amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Deus em primeiro lugar, honrá-lo com a nossa fidelidade, com o nosso amor, porque Ele será aquele que vai colocar o melhor. Às vezes, eu falei desse caso da namorada, e às vezes a namorada, a noiva, até a esposa, chega lá e olha para a mãe da pessoa, do rapaz, e desdenha dela. Mas quando há um grande problema no relacionamento, para onde volta aquele rapaz? Para a casa de quem? Oh, yes. Muito bom. Very good. Nós olhamos aí e falamos, ele volta para a casa da mãe. Aquela lá que já não é mais, que não tinha tanto amor, que não sei o quê. Mas por quê? Porque é um amor diferente. Que tipo de amor é o da mãe? É aquele amor que não acaba. Aquele amor que quando ela tinha metade da comida, ela pegava um pouquinho, dava para ele, comia o restinho e ficava tudo bem. Aquele amor que de repente quando ele foi embora ela chorou muito, mas o dia que ele falou assim, tem um lugar para mim nessa casa? Ela fala, tem, sempre tem. Não é assim? Olhando para ela nós vemos em uma proporção muito maior Deus. Ele sempre está pronto para restaurar, resgatar, transformar, fortalecer, renovar a tua força. Quando está com os joelhos desconjuntados, quando você está com seus braços cansados, você vai ao Senhor e Ele te levanta. Então é nisso que a nossa fidelidade é importante, porque o nosso amor responde ao amor dele. Não é que eu vou gerar amor em Deus, não, você vai responder ao amor que Ele tem por você. Isso é primícias, é você responder. A entrega das primícias era realizada para que pudessem ter uma colheita completa sem perder nada, sendo abençoados em tudo que se propunham a plantar. Essa era a base deles quando eles iam lá. Honravam a Deus, mas eles queriam saber, puxa Deus, ainda tenho que colher tudo isso. Quem lembra dos medianitas? Quando fala de Gideão, ele diz que ele malhava o trigo no lagar. Lagar é lugar de malhar o trigo? Não. Lagar é o lugar que se pisa a uva. Mas por que ele malhava o trigo no lagar? Porque era um lugar fechado, porque era um lugar escondido, porque os midianitas iam lá e roubavam tudo dele. Então por isso, quem tinha um pouco de sabedoria, preferia ter uma grande intimidade com Deus. Por quê? Porque a proteção de Deus respondia a eles nas suas necessidades. Isso é importante ficar no nosso coração. Porém, acima do lado financeiro havia aliança com Deus, pois o que firmava a aliança
era ter o altar sempre pronto ao Senhor, obedecendo a sua palavra e ofertando sacrifício. Sacrifício, aquilo que muitas vezes pesa para a gente, né? Porque assim, eu posso gastar o dinheiro com coisas até que satisfazem a minha carne lá fora, mas quando eu tenho que dar o dinheiro na obra, eu fico meio, eu vou fazer esse esforço, mas quando eu vou na churrascaria, aí eu faço esforço e nem ligo. Eu chego lá, o cara fala, você tem dinheiro, o amigo, né? Você fala assim, eu não tenho, mas eu vou passar o cartão. Eu passo logo o cartão. E aí aquilo tudo entra em mim, satisfaz o meu momento, e no dia seguinte eu já não tenho mais ele não me pertence mais, né? Aquele sentimento de estar cheio já não faz mais parte da minha vida. Mas espiritualmente, quando eu coloco o meu sacrifício nas mãos de Deus, eu sei que Ele não é o meu Senhor por um dia, Ele é o Senhor da minha vida. Então, se eu me encher da presença dEle, eu estarei cheio sempre. Olha que diferença se a gente começar a ver as atribuições de cada dinheiro que a gente gasta, de cada situação que a gente passa. Como o Senhor tem coisas grandes. As primícias para Deus tinham grande importância na visão de fidelidade. Por isso, quando Josué assumiu o povo de Israel para levá-los à terra prometida, Deus faz um teste com ele. Deus pegou e falou para ele coisas maravilhosas, mas falou, vou fazer um teste com ele, né? Deus lhe promete a vitória contra as muralhas de Jericó e toda aquela cidade fortificada, mas exige que eles coloquem todas as coisas de valor como primícias ao Senhor. Ele exige deles as primícias. Deus não falou, Josué, você vai lá, se você de repente sentir no coração, se você sobrar alguma coisa, se você tiver algo para dar, você traz para o meu cofre, para o cofre do sacerdote lá. Não foi assim. Ele falou assim, vocês vão vencer, mas vocês vão destruir tudo, menos o ouro, a prata, o ferro, essas coisas de valor, os vasos. Isso você vai trazer para colocar no tesouro da igreja, vai guardar lá. Olha o que diz aí em Josué 6, ele chama de louco aquele que mexesse nas coisas que pertenciam a Deus. Josué 6,16 fala assim, sucedeu que tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade, porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis nem coisas dele, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém, toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal, e de ferro, são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote a buzina. Sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade, e tudo quanto havia na cidade, e destruíram totalmente ao fio da espada. Eles foram e receberam uma orientação. Lembra? Acho que você lembra disso. Eles vão ter que dar as voltas nas muralhas. Lembra disso? Quanto media aquela muralha? Tinha lugares que tinha 6 metros de altura, lugares que tinha 9 metros de altura. A muralha tinha lugares que tinha 6 metros de largura, passavam 2 carros em cima dela se fosse necessário. A muralha tinha uma medida, a medida da muralha era de 32 quilômetros quadrados. É grande, hein, irmão? E aí eles chegam lá e a muralha está cerrada, ou seja, fechada, os portões levantados, tudo fechado. E eles como vão passar para o lado de dentro para vencer essa Jericó? Como é que eles vão fazer isso? Como é que eles iam conseguir mudar essa história? E aí Deus dá a estratégia. Vão dar 1 volta, 2 voltas, 5 voltas, 7 voltas. E no dia da 7ª volta eles iam ter que gritar. Eles iam tocar a buzina, iam gritar. Na frente iam os sacerdotes nessa viagem aí, nessa marcha.
e a muralha cairia sobre si mesma, porque se caísse sobre eles, podia matá-los, e ela vai e cai sobre si mesma, e a ordem é: passem à sua frente, ou seja, não mude de posição, à frente, atravessem por cima da muralha e matem todos os inimigos. Só uma coisa: o que tiver lá, lembra, de ouro, tiver, né, prata, ouro, vasos de metal, de ferro, serão consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Aquele momento não era simplesmente escolham o que vão fazer. Essa era a primeira guerra que Josué estava travando com o povo de Israel para ter a primeira vitória. Ele tinha recebido uma palavra profética, ele ia fazer algo grande, ele tinha uma obrigação enorme, mas dentro das obrigações dele, de vencer, de levar o povo até Canaã, de dar a eles a terra prometida, passava primeiro por obedecer a palavra de Deus. Se ele não obedecesse a palavra de Deus, ele não tinha a vitória, e isso precisa ficar no nosso coração. Porém, quando chegaram a uma cidade chamada Ai, eles viram uma situação diferente. Eles estavam muito bem obrigados, passaram por lá, caiu as muralhas, eles venceram todo mundo, foi nota 1000, pegaram todos os bens que eles achavam, levaram, saíram de lá fazendo uma festança. Nós somos bons demais, a gente é tremendo, gloriosamente bom e tal. E daí vem uma próxima cidade, a Segunda Guerra. A Segunda Guerra era numa cidade pequenininha, chamava Ai, uma cidade que eles fizeram as contas e concluíram que não valia a pena levar mais que 2.000 soldados e deixariam o resto descansando. Só que eles entraram nessa guerra e morreram 36 soldados de Israel e fugiram os outros. E quando isso aconteceu, foi um susto. Espera aí, Deus falou que não haveria ninguém que poderia se opor a nós. Ele falou que nós iríamos atravessar por toda essa região e íamos vencer as guerras. E por que agora vencemos numa muralha que não tinha como escalar, não tinha como derrubar, e ela caiu na nossa frente? Mas agora nós somos numa cidade que não tinha muralha, nós somos numa cidade pequena, com um povo pequeno, e esse povo dá um couro na gente, e ainda matam 36, não mataram ninguém na muralha. Quando a muralha caiu, não morreu ninguém do povo de Israel, não morreu ninguém. Mas agora que eles estão numa cidade bem menor, 36 morrem. Como explicar isso, irmão? Como eles iam discutir isso? E muitas vezes a gente não percebe que nós temos promessas, mas quando nós quebramos os princípios de Deus, as promessas fogem, saem. Pega aí na sua Bíblia, Josué capítulo 1, para resumir, vai no versículo 3, olha o que fala, Josué 1:3, em todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém poderá resistir, todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Se obedece, vai prosperar e vai ser bem sucedido. Se não obedece, virá a maldição, vai ter que lutar por conta própria, não terá a proteção de Deus. E aí Josué tinha essa promessa, Josué recebeu essa palavra, o próprio Deus falou para ele, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Uau, Moisés é aquele que Deus falava praticamente face a face. Moisés é aquele que o Senhor entregou as tábuas, escrito lá os 10 mandamentos.
Moisés é aquele que quando aqueles homens se levantaram, né, Coré, Abirão, lá, o pessoal lá estava lá, começaram a achar que era tão santo quanto ele, a família de Coré se levantou, e o Senhor falou, manda afastar, e abriu a terra e engoliu a família, e todo mundo estava com ele. Esse era Moisés, e ele diz, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E agora ele vai para uma segunda guerra, aonde tem um punhado praticamente de pessoas, não muita coisa para ele, e ele é derrotado. Ele voltou desesperado, e desesperadamente ele se coloca na presença de Deus. Essas promessas perderam sustentação devido ao comportamento do exército de Josué. Ele não entendeu o que aconteceu. Espera aí, nós fomos lá, guerreamos naquela muralha enorme e vencemos. E na segunda, que era pequena, perdemos. Amado, muitas vezes acontece isso com a nossa vida. A pessoa fala assim, mas eu fui abençoado naquilo, e ele não percebe que a bênção dele cessou, a partir do momento que ele perdeu a referência e a intimidade com Deus. Ele acha que ele fica vivendo no passado, ele olha lá e vê as coisas que deram certo, e ele esquece que as coisas não eram para dar certo, era para continuar dando certo. Ele teria que continuar essa manifestação, essa realização, essa bênção, tem que continuar. Deus não chamou você para ser um dia abençoado, mas para ter uma vida abençoada, para andar com Ele, para viver com Ele, para reinar com Ele, nas coisas e nas promessas que Ele tem para você. Por isso o seu comportamento não pode ser qualquer coisa, tem que ser um comportamento adequado. Você não pode ser crente um dia, você tem que ser crente todos os dias. Você não pode ser um discípulo de momento, hoje eu sou, amanhã eu não sou, não, eu reconheço, e para que isso venha a ter validade, eu preciso estar dentro dos princípios, debaixo da orientação da palavra de Deus. Eu preciso parar o meu coração e dizer para ele, para, o mundo é mundo, mas você pertence a Deus. Eu não me empolgo, não posso me empolgar porque as pessoas estão falando. Eu preciso ter uma direção, um objetivo para poder vencer. Esse não ser fiel às primícias com Deus trouxe derrota e perdas para Israel. O Josué não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Por quê? Porque ele, como líder, ele não acompanhou a detalhe. Ele orientou e saiu fora, e deixou eles tranquilos, e acreditou que todos eles estariam fazendo o que era certo. Muitas vezes a gente não entende o que é que está bloqueando as nossas bênçãos. Por quê? Porque nós recebemos uma palavra no domingo, uma palavra talvez na terça-feira ou na quinta-feira, e o resto do tempo, o resto da semana, nós ficamos junto com todo tipo de pessoas. Nós ficamos junto com pessoas que têm parte com Deus, com aquele que não tem parte com Deus, com aquele que diz que tem, mas na verdade não tem, com aquele que pensa que tem, mas muitas vezes faz o que quer, e aí essas coisas levam a gente, empurram a gente, e quando a gente está vendo, a gente está quebrando princípios, vários deles, mas hoje eu quero me ater no princípio financeiro, na parte das primícias, da honra a Deus. Quantas vezes sabiam que você tinha um compromisso com a igreja e te convidaram para alguma coisa justamente no dia do compromisso que você tinha com Deus, e quando te convidaram parecia uma coisa tão natural, porque afinal de contas, o que é mais um culto? O que é mais uma... Não é mais um culto, é mais uma vez você nos pés do Senhor pedindo a manifestação de Deus, é quebra de intimidade, quebra de relacionamento, e é isso que a gente precisa parar para entender, que todas aquelas promessas que Josué recebeu, eu tenho certeza que você também já recebeu muitas delas, que Deus já falou para você que você vai ser grande, que Deus já falou para você que a sua casa será abençoada, que a sua família será abençoada, já falou para você que o inimigo não vai ter mais poder diante dos teus filhos, diante das coisas que você precisa. Mas de repente, no meio dessas coisas também, saiu algumas pessoas falando para você, você dá dinheiro na igreja, você tem que ficar fazendo isso, você tem que ficar fazendo aquilo, que é isso, agora você é escravo desse pessoal, e foi tirando você da visão, e você nem percebeu. Vem aqueles convites fortes, e você, mas poxa vida, justamente esse dia que eu tinha que estar na igreja e tal, e aí a pessoa fala, mas pô, não tinha outro dia, tinha que ser hoje, vamos lá, e você larga e vai. Puxa vida, eu preciso tanto desse dinheiro para me ajudar.
Faz o seguinte, dá o dinheiro hoje para emprestar para o Zé, ele vai pagar a conta dele, e aí o mês que vem, quando ele te pagar, você vai lá e dá a oferta para a igreja. Aos nossos olhos parece uma coisa tão normal, e olhando grosseiramente, parece normal mesmo. O que tem de mais? Mas eu estou tirando a primazia de Deus, a honra de Deus, para dar para o Zé, para dar para o fulano, para o ciclano. E estou esquecendo que existe alguém que tem que ser o primeiro. Ele é o primeiro. Por quê? Porque Ele é o meu provedor, porque Ele é o meu Senhor, porque Ele é o meu Criador, porque Ele é o meu Redentor. Por isso Ele é o primeiro. Por isso, quando não está aqui, está tudo bem, está aqui na minha mão, é outra coisa, esse aqui é de Deus, esse aqui eu posso, esse eu posso, esse eu não posso. Por quê? Porque esse é de Deus. Eu tenho que ter essa convicção no meu coração. E ele não percebeu o que estavam fazendo com ele, né? Com tantas promessas lindas da parte de Deus, agora ficou frágil, segregado a um exército comum, como todos os outros do mundo. Ele perdeu a proteção, e ele entra nessa guerrinha como um exército normal. Por isso toma um couro, por isso perde, por isso não vence. Por quê? Porque ele agora não era mais aquele que estava debaixo da proteção de Deus. Mas apóstolo, por tão pouco? Não é tão pouco. Toda vez que a gente tira Deus do primeiro lugar, já não é tão pouco, é muito, porque Ele é tudo. E se eu estou tirando Ele, eu estou tirando tudo. Eu preciso tomar muito cuidado com isso, se eu quero a presença de Deus. Por isso, se você quer viver as promessas de Deus, fique atento ao que você faz com os princípios de Deus. Fala para o irmão aí do lado, fala aí, fique atento ao que você tem feito com os princípios de Deus. Porque se você quer realmente ter as promessas de Deus, então cuide dos princípios. Seja fiel, porque muitas vezes a gente satisfaz a nossa carne. Puxa vida, mas eu não vou deixar de ir lá, é meu amigo. Cara, foge da aparência do mal, as coisas lá não estão legal, a pessoa lá está bebendo todas, está fazendo isso, não vai lá, fica distante, dá um tempo. Eu não posso, é meu amigo. E aí eu acabo me envergando para essas situações e perdendo a intimidade com Deus, porque eu posso ir lá, mas eu tenho que estar preparado para ser luz, sal da terra. Eu tenho que estar preparado para entrar no lugar e levar a palavra da salvação, da liberação, da libertação, da transformação. Eu tenho que estar preparado para isso, para ser a diferença. Primícias fazem parte dos princípios de Deus. Josué 7:11 fala assim: Israel pecou, transgrediram minha aliança que ele tinha ordenado, tomaram do anátema, furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem a opuseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante de seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não sereis mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós, se não tirarem o louco do meio de vocês. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: o louco há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderá suster-se, até que tires esse louco do meio de vós. Então disse Josué a Acã, filho meu, eu pulei aqui do 13 para o 19, tá? Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glórias ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Olha o que aconteceu. De quem deveria ser as primícias? De quem? De quem? Agora todo mundo, de quem? E o que Acã fez? Roubou o que pertencia a Deus, porque as primícias pertencem a Deus, e ele pegou. Mas além de pegar, sabe o que ele fez? Ele foi para a casa dele, para a tenda que ele morava, cavou lá. A capa babilônica já era considerado
para queimar, tinha que ter queimado. Mas a prata era para ir para o tesouro do Senhor. Ele foi, colocou a prata, cobriu com a capa e enterrou para ninguém ver, debaixo da casa que ele morava, com a família dele. Ele levou a maldição para dentro da sua casa, para dentro da sua estrutura, onde estavam os soldados. Por isso, o Senhor falou para eles: enquanto não tirar, enquanto não desfizer, não haverá bênção. Eles estão sobre maldição, porque simplesmente quebraram princípios com Deus. Somente após terem acertado as primícias com Deus, devolvendo o que Acã tinha roubado de Deus, foi que Josué e todo o exército de Israel pôde voltar e ter as suas vitórias. Enquanto ele não deu um fim lá no Acã, na turma dele, enquanto ele não pegou tudo aquilo, queimou o que tinha que queimar, colocou o dinheiro onde tinha que colocar, ele não voltou. Mas quando ele vai agora na cidade de Ai para guerrear novamente, eles vencem de uma forma tão fácil que nem acreditam. Parecia outra coisa, mas por quê? Porque agora a mão de Deus estava sobre eles. Amado, há uma restituição. Lembra do que eu li para você? Que tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele, a ausência de princípios, de quebrar princípios, ele quebrou os princípios indiretamente, tirou dele as promessas de Deus. Agora, quando ele vai lá e conserta a vida dele, coloca as primícias de volta no lugar, se arrepende, muda a vida dele, o que acontece? Volta sobre ele o que? As promessas de Deus. Por isso que eu chamei de restituição, porque a promessa existe na tua vida. Diga: a promessa existe na minha vida. Mas às vezes você precisa ser restituído da promessa. E restituído da promessa é quando eu estou falando aqui das primícias, que é um dos princípios, mas tem outros princípios que são quebrados. Mas hoje eu quero ficar só aqui nas primícias. Mas você precisa ver. Por quê? Porque quando você quebra princípios, você afasta de você as promessas. Quando você resgata, elas voltam para você. Então é hora de eu entender que primícias é princípio e não é brincadeira, é importante, porque se afastou deles ali a bênção, que colocou morte no meio deles, porque 36 foram mortos. Então as primícias não só tiraram dele a bênção, mas trouxe morte no meio deles, trouxe derrota, trouxe vergonha no meio deles. Quando ele vai e coloca de volta no lugar, o que acontece? Eles vão lá, vencem a batalha, eles vencem 5 reis seguidos de lá. Por quê? Porque agora eles estão no altar de Deus, agora eles estão reconhecendo a Deus como Senhor, agora eles estão posicionados com a palavra de Deus, agora eles têm não só a promessa, mas a vitória colocada sobre eles. E você, como é que você está, meu amado? Como é que está a tua posição? Será que as tuas promessas não foram roubadas? Será que você não tem dentro de você, isso aqui falou que ia acontecer, não aconteceu, eu estou esperando, não acontece, não há paz no meu lar, não há felicidade, não há realização, mas foi uma promessa, mas não acontece. O que é que está quebrando? O que é que está neutralizando? O que é que está tirando a força da promessa que está sobre a sua vida? Porque se você se posicionar, a glória de Deus se manifestará, o poder de Deus te alcançará, e o nome do Senhor será exaltado na tua vida. Somente após terem acertado as primícias com Deus, devolvendo o que Acã tinha roubado de Deus, foi que Josué e todo o exército de Israel pôde voltar e ter as suas vitórias. Pensa nisso. Quantas vitórias a gente deixou para trás? É que eu falei da irmãzinha que testemunhou aqui. Ela falou: não, eu não posso ficar sem emprego, eu preciso de emprego. E eu sei como tocar no coração de Deus, é mostrar para Ele que eu estou disposta a fazer sacrifícios maiores. Ela colocou: eu sou dizimista, eu sou primiciante e eu sou ofertante. Ela já é. Mas ela falou assim: se tem uma coisa que move o coração de Deus, são os sacrifícios, são a nossa determinação de mostrar como Ele é valoroso, como Ele é importante, como Deus é importante na vida da gente. E ela tomou essa atitude e moveu toda a situação. Eu lembro, muitos anos atrás, quando o Silmar Coelho teve um dos filhos dele que teve câncer,
E aí ficou todo mundo muito abatido na família, e ele é acho que um dos poucos que é doutor em teologia. Ele conhece da parte de Bíblia, de teologia, acho que poucos conhecem como ele, deve ter mais uns 10. E aí de repente ele falou assim: chegou a hora, eu já orei, eu já fiz a parte que eu podia fazer, eu tenho que fazer uma coisa que eu nunca fiz por ele. Foi lá, pegou uma quantia alta de dinheiro e deu como oferta no altar. Na semana seguinte, ele foi fazer o exame e não tinha mais o câncer. Ele não é alguém que trabalha pela teologia da prosperidade. Inclusive, se você for discutir Bíblia com ele, se prepara, porque ele vai lavar você de alto a baixo. Mas ele sentiu. Ele falou: eu coloquei meu filho no altar para Deus tratar e curar ele, porque o médico desenganou. Então eu preciso de um milagre. E quando ele estava falando isso com Deus, Deus falou para ele: altar sem sacrifício não é altar, é palco. Para ser altar, na Bíblia mostra que todo altar tinha que ter sacrifício. E ele lembrou e falou: é verdade, não tenho sacrifício. Foi lá e pegou um grande recurso que ele tinha e colocou tudo lá no altar e disse: Senhor, agora é altar, agora eu preciso do milagre. Semana seguinte, tem até na internet, no passado, você buscar na Silmar Coelho, você vai achar alguma coisa falando sobre. E aí ele explicou isso para vários pastores de uma reunião. Nós estamos perdendo a consciência, porque hoje não dá para matar o animal, os carneiros, não tem mais isso, mas existe uma forma de sacrificar. É nós orarmos, ajoelharmos, glorificarmos a Deus com o nosso comportamento e ofertarmos algo que nós nunca ofertamos, fazer algo que nós nunca fizemos. Porque se você não está feliz com a sua colheita, então é hora de mudar a sua semente, é hora de você melhorar a sua semente, de você mudar a sua posição. E muitas vezes nós, quando falamos que não estamos felizes com a colheita, a gente fala: então eu não vou mais semear. Então você não vai colher nunca mais, porque está ruim a colheita quando você para de plantar, é quando você não tem mais colheita. Mas se você acha que deveria ser uma colheita maior, melhora a qualidade da tua semente e retira algo melhor da parte de Deus. Hoje é dia de você ser restituído nas suas promessas. Amém? Falei, eu quero ser restituído nas minhas promessas. Hoje é dia de você ser restituído nas suas vitórias. Diga: eu quero ser restituído nas minhas vitórias. Eu quero me restaurar na presença de Deus. Eu quero ser fiel aos ensinamentos de Deus. Eu não vou quebrar princípios de Deus nunca mais na minha vida. Amém? Diga: eu vou ser fiel nas primícias. Eu vou entrar na presença de Deus de forma diferente. Ou seja, é tempo de entregar suas primícias ao Senhor e restaurar o seu altar com Deus, para receber um novo tempo de colheita em sua vida. Se nós queremos ver algo novo, se nós queremos a restituição das promessas, se nós queremos a restituição financeira, só depende de mim. Não adianta eu querer que o irmão do lado seja responsável. Não adianta eu ir lá e falar para o pastor orar. Sou eu que tenho que fazer alguma coisa. Quando Josué foi choramingar nos pés de Deus, ele falou: Senhor, tu falaste que nós não cairíamos, o Senhor falou que nós venceríamos. O que vão dizer agora os filisteus lá? O que vão dizer agora os jebuseus? O que vão dizer agora os amorreus? O que vão dizer agora aquele povo todo que eles iam passar lá no meio? O que eles vão dizer? Sabe o que Deus falou para ele? Vai lá, porque no meio do seu povo aconteceu algo errado. Você vai colocar eles todos em santificação, e no dia seguinte você vai passar em revista um por um, e você vai saber o que eu estou te falando. Deus não falou assim: coitadinho, ai, Josué é um cara tão legal, Josué ele foi bom outro dia, Josué andava aos pés do monte lá onde Moisés estava. Vai corrigir o que está errado. Quer restituição? Corrige o que está errado. E ele não discutiu com Deus. Ele não ficou: Deus, o Senhor é pesado, o Senhor é malvado. Não. Ele foi lá,
sacrificou, santificou, preparou, chamou todo mundo, colocou. Quando chegou em Acã, ele falou: Acã, fala a verdade. Ele sentiu já, fala a verdade. E Acã falou para ele: é verdade, eu fui louco, eu peguei, eu levei o que não devia ter levado, eu escondi embaixo da minha tenda. E o Senhor falou para ele: só mudo quando você arrancar esse tipo de gente do meio do arraial. E ele arrancou, pegou as coisas de Deus, devolveu no lugar. E aí ele voltou a ser o quê? Guerreiro. Aí ele voltou a ter o quê? As promessas que ele tinha. Aí ele voltou a ser o quê? Vencedor, realizador, poderoso, determinado. Fala para o irmão do lado: você está entendendo? A palavra está clara para você? Ou quer que eu desenhe? Glória a Deus. Quando nós entendemos a palavra, as coisas ficam fáceis. Porque Deus não está dizendo assim que Ele quer a nossa morte. Ele está dizendo que quer a nossa vida e uma vida próspera, uma vida de restituição. Princípios estão na Bíblia. Se não fosse importante, primícias não fosse importante, Moisés não ia escrever nesses 3 livros, e depois Jesus não ia falar em Mateus, não ia falar em Lucas novamente sobre isso. Não ia. Ele ia colocar: puxa, isso aí é coisa do passado, deixa para lá. Não, ele falou novamente, ele refez novamente, ele obrigou. Ele não veio para abolir, ele veio para fazer cumprir. Então, hoje é um dia especial. Fica de pé, meu amado. É um dia a qual Deus quer trazer para a sua vida a restituição, a restauração, o renovo, aquilo que é seu por direito, aquilo que é seu por herança, é seu.